Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance você e toda a sua casa. Amém? Que bom estarmos juntos mais uma vez em mais um Café com Palavra, mais uma vez para nós crescermos no conhecimento da palavra do Senhor e seguindo nessa série de estudos que nós estamos dando, imitar a fé deles. E hoje eu gostaria de convidar você a imitar a fé de Nicodemos, esse personagem que está registrado em João capítulo 3, versículo 1 em diante. Se você puder, acompanhe comigo aí na leitura, que eu tenho certeza que vai edificar muito o teu coração. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esse personagem muito importante que está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, é um personagem que tem muito a nos ensinar e uma fé que deve ser imitada por mim e por você. Nicodemos significa conquistador do povo. Ele é um membro do conselho, era um membro do conselho do Sinédrio e um dos principais dos fariseus. Então ele era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa que conhecia Deus até um certo padrão, e ele procurou agir de uma maneira que pudesse conhecer além. E a primeira coisa que eu quero que você imite dele é que você procure estar com Jesus. Nicodemos, mesmo sendo religioso, uma pessoa que tinha um conhecimento religioso da religião judaica, quando percebeu que Jesus tinha algo de Deus, ele procurou estar com Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, mesmo que ele fosse de noite, e o intuito dele de noite era exatamente para que os demais fariseus não soubessem que ele estava procurando aquele mestre que estava anunciando a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, e o próprio Senhor Jesus estava ali para testificar exatamente daquela lei que eles tanto defendiam. Então ele procura ter com ele de noite. Ele foi procurar, ele foi falar com Jesus. Ele foi procurar as respostas na pessoa certa. Ele procurou entender a sua vida, compreender a palavra, compreender aquilo que Jesus estava procurando ensinar. Então, faça também como ele, procure as respostas na pessoa certa. Ele chega até Jesus, Jesus fala para ele que ele precisava nascer de novo, e ele questiona o que é nascer de novo. Por ele ter questionado, Jesus acaba revelando para ele aquilo, o que era nascer de novo. Nascer da água e do Espírito é nascer por meio da palavra do Senhor, por meio da palavra do Evangelho do Senhor e por meio do seu Espírito Santo. Era o que ele precisava compreender naquele momento. Ele não entendeu no primeiro momento, quando Jesus falou que nascer de novo, ele até questiona: pode porventura um homem tornar a voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus explica para ele, e ele sai dali compreendendo que Jesus estava se referindo a um novo nascimento. Todo ser humano tem que ter dois nascimentos: o primeiro, nascimento físico; o segundo, nascimento espiritual, ou divino. Precisamos nascer para Deus, e nascemos para Deus quando nós decidimos crer em Jesus e confiar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Neste mesmo capítulo, aí no versículo 15, diz assim: para que todo que nele crê
tenha a vida eterna, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, a maneira que nós podemos nascer da água e do Espírito, ou nascer de novo, é quando nós cremos em Jesus, para que nós possamos desfrutar da vida eterna. A segunda lição que você pode observar na vida de Nicodemos é que ele procurou, ele teve a coragem de se levantar e defender Jesus. Você vai perceber isso no capítulo 7, versículos 50 a 51, quando as pessoas estavam acusando Jesus de ser um falso profeta, querendo condená-lo à crucificação, e ele defende Jesus perguntando se eles deveriam condenar aquele homem sem primeiro ouvi-lo. Então é uma pessoa que no primeiro momento chega às escondidas, chega com certo medo e receio de como as pessoas o enxergavam, mas no segundo momento ele tem a coragem de até defender Jesus, porque ao ouvir Jesus ele sabia que ele tinha sido enviado da parte de Deus, que aquele homem trazia uma mensagem que vinha do reino dos céus. Então ele se levanta em defesa dele. Quando alguns dos fariseus procuravam um meio de condenar a Jesus, ele se levanta em defesa de Jesus. Tenha coragem de defender aquilo que é correto, tenha coragem de defender os princípios contidos na palavra do Senhor Jesus, tenha coragem de defender o evangelho. Não seja uma pessoa que se esquive, que se esconda de uma responsabilidade. Se você conhece a verdade a respeito de Jesus, não deixe que alguém fale algo contrário ou distorça aquela verdade. Você não tem que brigar, você não tem que usar as forças físicas, mas você pode muito bem se posicionar e demonstrar qual a visão que você tem a respeito da pessoa de Jesus. E a terceira coisa que você pode imitar a respeito de Nicodemos é que ele é fazer com que sua fé cresça. Ele, no primeiro momento, procura Jesus à noite, às escondidas. Depois ele cria uma certa coragem, começa a defendê-lo. E por último, capítulo 19 de João aí, capítulo 19, versículo 38 a 42, olha o que revela a respeito dele. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Aquele homem permitiu um sepultamento digno a Jesus. Ele publicou a sua fé. Ele teve a coragem de demonstrar, houve um progresso na sua fé. Então faça como ele, procura fazer com que a sua fé cresça, a sua confiança em Jesus cresça. Como? Se alimentando da palavra de Deus, se alimentando à medida que você ouve a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, diz a palavra. Que você possa aprender a exercer sua fé no seu dia a dia, diante dos desafios que nós temos passado, diante das lutas, das provações, das tribulações, que você exerça uma fé dia após dia, diante de qualquer circunstância. E outra coisa, ouse se arriscar, tenha coragem de fazer aquilo que Deus espera de você, o que Deus pede de você. Nicodemos começou procurando Jesus, a estar com Jesus à noite, mas ele terminou dizendo abertamente: eu defendo, eu tenho algo, eu tenho uma aliança com este homem. Que você possa da mesma maneira procurar agir dessa maneira, procurar avançar e progredir na sua fé, que você possa ter a coragem de defender, de se levantar em defesa de Jesus, que você possa
procurar fazer com que a sua fé cresça dia após dia. Deus abençoe você e te capacite, por meio do Espírito Santo, a imitar a fé de Nicodemos. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro. Um abraço.